Boa tarde, pessoal. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo da semana passada, que foi sobre o propósito de vida. Muitas pessoas podem se perguntar aí, como eu faço então, Carol, para fazer parte dessa família, dessa raça celestial? E que seria o novo nascimento, a conversão, né? O caminhar com Cristo. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra em Êxodo 20, os 10 mandamentos. E essa seria a lei de Deus. Então, os 10 mandamentos, eles servem nada mais nada menos como um espelho para nós vermos quão longe nós estamos do padrão de Deus, certo? Então, assim, existe um método através do evangelista Ray Comfort, que eu gosto muito, que ele apresenta para as pessoas os 10 mandamentos como uma forma de um teste. E aí nós conseguimos ver quão fora nós estamos do padrão de Deus, certo? Então eu gostaria de apresentar para vocês esse teste para nós podermos ver, né? Podemos ter a clareza de como Deus está vendo a situação, não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Então, assim, se nós perguntássemos para qualquer pessoa, até mesmo para nós, você se considera uma pessoa boa? A maioria das pessoas dizem que sim. Então, nós poderíamos ver através dos 10 mandamentos quão boa a pessoa é, certo? Então vamos lá. Primeira pergunta: você alguma vez já mentiu na vida? Uma mentira pequenininha, uma mentira grande, não importa. Qualquer mentira você já fez? Então, na verdade, Deus vê você como mentiroso. Você já pegou algo que não pertencia a você? Então, Deus vê isso como roubo. E é um pecado contra Deus. Então, assim, muitas pessoas podem estar se perguntando, mas Carol, eu não sou tão ruim quanto tantas pessoas que existem por aí, que matam as pessoas, que roubam. Mas nós não podemos nos comparar com as pessoas, mas sim nós precisamos estar dentro dos padrões de Deus. E na verdade, uma dívida impagável, porque nós pecamos e cada vez estamos somando coisas contra Deus. Nós não temos como fazer absolutamente nada que possa pagar essa dívida. Então, continuando, só mais uma questão. Se você é homem, já teve algum pensamento com alguma mulher, cobiçou essa mulher em pensamento? Jesus fala em Mateus 5:28 que quem comete cobiça com uma mulher, ele já cometeu em seu coração adultério. Então, para você ver como os padrões de Deus, eles são altos. Então, amados, baseado somente nesses 3 mandamentos, nós poderíamos entender que Deus nos vê como mentirosos, ladrões e adúlteros, certo? Então esse é o padrão de Deus. E se eu te perguntasse, se Deus me vê assim, e eu estivesse perante o julgamento dele, o que ele ia me considerar, inocente ou não? Obviamente que seria não seria inocente. E seria céu ou inferno para mim? E baseado no julgamento de Deus seria inferno. Lembre-se que Deus não manda ninguém para o inferno. Nós é que, pelas nossas atitudes, pelos nossos pecados, é que decidimos ir. Então nós podemos ver com alguns mandamentos que as pessoas, na sua essência, elas não são boas. Mas, e Carol, então como é que eu faço para resolver essa dívida impagável? Em João 3,16 fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus fala também em João 1 que o Deus se fez carne e habitou entre nós, né? Fala que o Verbo se fez carne. O Verbo quem é? Jesus. Então, Jesus, o próprio Deus, ele se tornou carne e ele habitou entre nós. Então é como eu já tinha comentado com vocês, essa dívida ela era impagável, nós não tínhamos como resolver isso por nós. Então Deus teve que vir ao mundo
para ser oferecido como sacrifício, né? O Filho de Deus, né? O Filho unigênito veio ao mundo para se oferecer como sacrifício por nós, para pagar essa dívida. É como se eu tivesse cometido algum delito e eu fosse para a corte. E aí o juiz me daria a minha sentença. Olha, tu vai ser presa e vai ter que ficar na prisão, sei lá, por 5 anos. E aí, nesse caso, eu teria uma dívida com a justiça, mas aí Jesus viria, né, e diria, não, a Caroline está livre porque eu paguei a dívida dela. Então Jesus, nessa analogia, teria pagado a minha dívida, então ele ia, no caso, para a prisão em meu lugar. Em João 3,18 também fala assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então assim, nós podemos pensar, então eu não preciso fazer absolutamente nada. Jesus morreu na cruz para o perdão dos meus pecados e tá tudo certo. Mas não é assim. A palavra de Deus fala que nós precisamos nos arrepender, né? Crer em Jesus, crer que ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou para perdão dos nossos pecados e nos arrepender desses pecados que temos cometido. Mentira, roubo, prostituição, adultério, avareza, né? Nós precisamos mudar a nossa mente, né? Seria o arrependimento, o que é? Eu mudo a minha mente, eu mudo a minha vida, eu mudo os meus atos. Então, na verdade, eu vou começar a olhar para Jesus. Jesus é o meu foco, como eu expliquei no vídeo anterior. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para fazer isso. Então, assim, orando, pedindo a ajuda do Espírito Santo para nos guiar, nos direcionar, através da leitura da palavra, através de nós congregarmos em uma igreja, que seja uma igreja que prega a palavra de Deus, que tenha irmãos que nos acolha, que tenha irmãos que nos coloque para cima, que ore por nós, que nós façamos parte de uma comunidade. Então, amados, um resuminho, nós, através do nosso pecado, nós atraímos a ira de Deus sobre nós nos tornamos inimigos de Deus, e Jesus, o Deus, veio encarnado. Só Deus poderia fazer isso por nós. E ele veio para sacrifício dos nossos pecados, certo? A ira de Deus veio sobre Jesus, porque ele assumiu em si os pecados da humanidade. E nós podemos ver a ira de Deus no momento da cruz, no momento que Jesus, a partir do momento que ele foi entregue, o sofrimento que ele passou. Então, assim, se nós pensarmos, o pecado não tem tanta importância, não é tão pesado para Deus, é só olharmos para a cruz, o sacrifício da cruz. Aí nós podemos ver o valor do pecado. Então, baseado em tudo isso que eu comentei no vídeo, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma oração de entrega a Jesus, uma oração de entregar o comando da sua vida a Jesus. Então vocês podem repetir a oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar. E na sua ressurreição eu creio. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha a cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador e recebo o Espírito Santo para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que tu desejas que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz um participante da tua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que eu tenho com as trevas. Amém. Então, pessoal, se vocês fizeram essa oração, eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz e é um ótimo começo para viver uma vida com Deus.
E a minha oração é que você possa caminhar esse novo caminho e conhecer mais e mais o Senhor, que é a coisa mais maravilhosa que tem. Deus abençoe vocês. Amém.